Nos vídeos anteriores, a gente criou os testes unitários para as camadas de modelo e de controle. Nesse vídeo, a gente vai fazer a implementação de testes unitários para a camada de middleware de autenticação. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Vamos lá! Eu vou começar informando ao NPM para executar o script test.dev. A gente pode ver que todos os testes estão passando. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro da middleware chamada tests com essas linhas. Agora eu vou criar um novo arquivo chamado authenticate.jwt.spec.ts. Eu vou descrever que esse arquivo é para os testes de autenticação com JWT. Agora eu vou criar um teste que, dado que não existe o cabeçalho de autorização, então retornar o erro com status 401. Eu vou então usar a função AuthenticateToken. Como dá para ver, essa função recebe um request, um response e uma função next como parâmetros. Como esses parâmetros ainda não existem, então vamos lá criar. Eu vou criar uma constante chamada request que vai receber um objeto vazio. Vou copiar e colar isso e mudar o nome da constante para response. Agora eu vou criar uma constante chamada next que vai receber uma função vazia. Sempre o objeto request vai ser enviado com um objeto headers. Então eu vou criar aqui um atributo no request chamado headers e vou dar a ele um valor vazio, que é o que o meu teste está testando. Agora eu tenho que esperar que o meu objeto response tenha um status igual a 401. Ao salvar, isso obviamente vai dar erro, já que o response não tem essa propriedade _status. Vamos lá para o código do middleware de autenticação. A gente pode perceber que o objeto response deve ter uma função status e uma função JSON. Então vamos lá simular isso no nosso teste. Eu vou criar uma classe chamada responseMock que vai ter uma função status que recebe um valor como parâmetro e também vai ter uma função JSON que recebe um valor como parâmetro. Como no meu teste eu estou interessado no valor enviado para a função status, então eu preciso armazenar aqui nessa classe esse valor. Para isso eu vou criar um atributo chamado _status e dentro da função status eu vou colocar o valor do parâmetro nesse atributo. Eu também preciso retornar o próprio objeto nessa função, já que a chamada está encadeada aqui no middleware. Agora eu vou usar o responseMock que eu acabei de criar. Ao salvar, a gente vê que os nossos testes agora passam. Show! Então vamos para o próximo teste. Eu vou testar aqui, dado o cabeçalho de autorização, quando inválido, então retornar o erro 401. Deixa eu copiar e colar o código do teste anterior só para tornar as coisas mais simples. Agora eu vou adicionar ao header do request um cabeçalho de autorização inválido. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste passa sem a gente precisar fazer nada. O que está acontecendo é que o código está passando sem problemas por aqui, já que a gente tem o token de autorização no cabeçalho. Está chegando aqui e está dando um erro, o qual é capturado por esse catch e com isso o erro 401 é retornado. Como no teste a gente espera pelo erro 401, então o teste passa. Ok, já que está passando, vamos deixar assim e seguir para o próximo teste. Dado o cabeçalho de autenticação, quando válido, então adicionar o usuário ao request. Eu vou copiar e colar o código do teste anterior, mudar o authorization para valid e esperar que o request tenha a propriedade user igual a um objeto com o ID igual a anyUserID. Ao salvar, a gente tem um erro justamente porque o nosso código está sempre caindo nesse catch, já que o admin do Firebase não está configurado para o nosso teste. O que eu tenho que fazer para solucionar esse problema no teste unitário é usar um mock ao invés de usar a implementação do Firebase admin. Vamos lá então. Primeiro, vou fazer essa função receber como parâmetro também um objeto de autenticação. Agora, ao invés de utilizar o objeto de autenticação do Firebase admin, eu vou utilizar esse objeto que foi enviado aqui como parâmetro. Perceba que agora eu posso remover o import do Firebase admin porque a minha função do middleware de autenticação não está mais usando o Firebase admin. Agora eu vou até o teste e passar como quarto parâmetro um objeto que contém a função verifyIdToken. Essa função vai retornar um objeto que contém a propriedade sub igual a anyUserID. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste falha, mas isso está acontecendo por causa do código assíncrono. Eu vou adicionar aqui um await e, por causa disso, vou adicionar um async ao teste. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste passa.
Agora nesse teste aqui de cima, onde a validação do cabeçalho de autenticação deve dar erro, eu vou tornar meu teste mais claro, fazendo ele ter o código que retorna uma promise com um erro de validação. E eu também tenho que tornar ele assíncrono. Ao salvar, a gente vê que agora todos os nossos testes passam. Ok, os testes estão passando, mas a gente criou um problema no arquivo de rotas, já que a gente não está passando para a função AuthenticateToken o objeto de autenticação do Firebase Admin. Para fazer isso, eu vou declarar os parâmetros que vêm do Express para a função de middleware e fazer uma chamada mais explícita à função AuthenticateToken usando os parâmetros request, response, next e, por fim, o Firebase Admin com o objeto de autenticação. Eu vou fazer uma coisa parecida para a função do meu controller, isso para deixar as coisas tipo meio que num padrão. Eu vou salvar isso tudo, meus testes continuam passando e só por desencargo de consciência, agora eu vou parar os testes, executar a aplicação e ir até o Thunder Client e fazer uma chamada à API REST. A gente vê que tudo continua funcionando como antes. Show! A gente fez os testes unitários das camadas de modelo, de controle e de autenticação do usuário. Agora a gente já garante que cada uma das camadas sabe fazer o seu trabalho isoladamente. E com isso, a gente finaliza a API REST de recuperar as transações do usuário. No próximo vídeo, a gente vai começar a criação da nossa próxima API REST, que é a de recuperar uma transação por ID. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Até o próximo vídeo.